Gente, muito bom dia. Eu quero hoje fazer um pedido especial a você, seguidor do Não Foi Ontem. Por favor, assista esse vídeo até o final. Eu quero compartilhar, eu quero dividir com você algumas coisas que são muito relevantes para a sua vida, para a vida dos seus filhos. E eu quero provocar aqui um debate construtivo. Eu ontem fui procurado por vários dos meus seguidores perplexos, chateados com conteúdos que abordavam a invalidade da gravidade de uma pessoa na condição autista adulta, a não existência desse diagnóstico. E nós precisamos conversar sobre isso. A primeira coisa que eu quero conversar com você é assim, o que define a gravidade de um sinal, de um sintoma? O que define o quanto você, com as suas questões, com as suas características, com a sua história de vida, sofre com aquilo? Nós estamos em 2025, terceiro milênio, e nós não temos uma métrica, nós não temos uma estrutura que dê uma definição clara sobre o quanto você sofre. O sofrimento ele não é medido por peso, por altura, por metro, por nada. A definição de gravidade, ela é uma definição absolutamente subjetiva. Por quê? Porque a gravidade de uma situação vivida, ela envolve valores pessoais, experiências, história de vida, perspectivas culturais, processos emocionais, que somente você vive aí do seu lado e eu vivo aqui do meu. Além do que, o sofrimento, ele também é medido por uma constituição que é genética. Independentemente se você tem ou não um diagnóstico, se você vive ou não uma condição diagnóstica. Eu não tenho como mensurar o como que para você é sofrido não conseguir trabalhar. Porque para você é diferente do Pedro, da Maria, do João e assim por diante. E então, nós não podemos criar uma régua, uma interpretação linear, um pensamento mecânico. E eu estou falando de expressões que normalmente são atribuídas a pessoas na condição autista. Eu só vou conseguir mensurar a real gravidade de uma situação por ser subjetiva quando eu abro os meus braços e eu acolho a narrativa e o sentimento que o outro está vivendo diante daquilo. A gravidade, ela não tem uma lógica. Vamos ponderar? O que nós escutamos sobre a condição autista? Você casou, você trabalha, você tem filhos? Jamais você não pode estar na condição autista. Por quê? Porque externamente você responde a uma expectativa da sociedade quando você exerce essas funções. Porém, aí nós temos um erro epistemológico importante, que diz o seguinte: as pessoas confundem a ausência de uma evidência com a evidência da ausência. Ninguém consegue mensurar o que é para uma pessoa neurodivergente levantar todos os dias, pegar o transporte público, ter que lidar com o barulho, com o número de pessoas nesse transporte, chegar no seu trabalho, ter que lidar com quebras de rotina, ter que conseguir compreender ordens e determinações que muitas vezes são difíceis de serem interpretadas.
ter que viver com um senso de julgamento diante daquilo que é injusto. E pouquíssimas pessoas conseguem saber o que é chegar desse trabalho no final do dia, numa exaustão absoluta em que você não consegue nem mesmo interagir com as pessoas da sua casa, você chega irritado, você chega com dor, você chora e assim por diante. Porém, o fato de você ter conseguido ir trabalhar para o senso comum faz com que você seja uma pessoa funcional, perfeita. E sim, existe um funcionamento. Você tem que sobreviver. Só que esse resultado externo que você alcança, ele jamais vai negar o seu sofrimento. Então, gente, a mensuração de uma gravidade, de uma dificuldade de uma pessoa não se estabelece por 2 ou 3 linhas que você lê em compêndios. Você precisa saber o que de fato essa pessoa sente. Em relação à não existência da condição autista em adultos, isso me chocou um pouco, porque eu nunca senti o meu espermatozoide ser tão desvalorizado no mercado diante de uma afirmação dessa. Eu tenho 3 filhos na condição autista. E a história dos meus 3 filhos e a minha história é a sua história. Os meus 3 filhos e o Clécio, eles foram absolutamente invalidados ao longo de toda uma trajetória porque eles eram funcionais. Porque eles faziam. O meu filho vai terminar o ensino médio esse ano. Fantástico, né? Como é que ele pode ser autista? Ele vai terminar sem ir para aula. Meu outro filho também terminou o ensino médio, com uma série de dificuldades. E todos eles foram tratados dentro de uma visão tradicional. Um saiu como bipolar, outro saiu como depressivo. Com 3 anos de idade tomava estabilizador de humor. Seguiu todo um protocolo que a saúde mental tradicional diz e afirmava que era. Porém, nenhum deles com resolutividade, nenhum deles com qualidade de vida. Até que um dia, alguém que estudou, que se formou, que buscou informação, que ampliou o conhecimento da saúde mental, disse para o Clécio o seguinte: os seus filhos são autistas. E por incrível que pareça, pode ser uma mágica, a qualidade de vida de todos melhorou profundamente. Mas não foi mágica. Assim como eles não vieram da avó morta para o mundo, eles vieram de uma genética. Porque os meus filhos são exatamente iguais ao Clécio. Assim como muitos de vocês são iguais. Então nós temos que pensar o seguinte sobre a condição autista em adultos. As crianças diagnosticadas com autismo, que fecham aquele protocolo que atende a expectativa e a necessidade tacanha de muitos profissionais, não vieram ao mundo com a cegonha. E nem foi a avó morta que trouxe eles para o mundo. Eles têm pai e mãe. E se nós falamos de uma condição genética, nós estamos falando de uma possibilidade de pai e mãe estarem na condição autista. E que não foram diagnosticados na infância. Porque não se tinham as informações e os conhecimentos que se tem hoje. Para terminar o meu vídeo de hoje, eu quero deixar muito claro para vocês uma coisa que eu digo repetidamente aqui. A finalidade de tudo não está em você cravar e determinar se você é A ou B. A finalidade da saúde mental, em primeiro lugar, ela está em abrir os braços, acolher você e conseguir compreender qual é o seu sofrimento. E parar com essa palhaçada
de bobagens que tem por aí. Porque eu sou o Clécio. Se você não me conhece, eu sou o Clécio, 31 anos de vida profissional, várias especializações na neurodivergência, concluindo um mestrado, professor do Albert Einstein. Então eu consigo escutar umas asneiras dessa e seguir o meu caminho. Mas tem muitas pessoas que não têm conhecimento e que se perdem e que agravam uma condição natural porque acham que a bobagem está certa. Pensa nisso.